pedir para você abrir lá em Marcos, capítulo 15. Eu queria ler somente um versículo do capítulo 15, o verso 24. Para ficar mais claro, vamos ler do 21 até o 24, tá? Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber o que cada um, com o que cada um iria ficar. Amém? Meus irmãos, nossa questão hoje aqui é por que Cristo morreu. Você que já tem um encontro com Cristo, já é crente há muitos anos, talvez você possa já ter muito claro na sua mente qual foi a causa que levou Cristo a morrer. A gente que é crente há muito tempo, por vezes se esquece do porquê Cristo morreu para o nosso presente e futuro. E a gente acha que ele morreu só lá no passado, para que a gente pudesse ser salvo, e não para que a gente pudesse ter vida neste momento, vida em abundância. Por que Cristo morreu? É muito importante a gente entender por que foi isso no passado e o que está acontecendo daqui para frente. Existem duas possibilidades de você encarar a morte de Cristo. Primeiro, uma que vê Jesus como aquele que queria fazer uma sedição contra o Império Romano. Aquele que era um Cristo político e que foi morto porque o Império Romano o olhou e enxergou como uma ameaça ao Império. E outra é aquela que entende Jesus como um líder religioso e blasfemo. Queria atacar as bases da religião dominante e que por isso foi morto. Então ele foi julgado ou por sedição ou por blasfêmia. E eu queria pensar com vocês nessa noite um pouquinho a respeito do porquê Jesus foi morto. Quem foram os atores que atuaram ali naquele momento em que ele foi morto? Você percebe que pelo trecho que Marcos registra, que eles não entram em muitos detalhes. Contam como é que foi a chegada de Jesus no Gólgota e o crucificaram. E todos os evangelistas são bastante... poupam bastante detalhes para nós. Os primeiros que chamam a atenção aqui são os próprios soldados que foram encarregados de crucificar Jesus. Como não há detalhes aqui, a gente precisa encontrar na história como é que os romanos crucificavam os criminosos naquele tempo. O condenado, por exemplo, era obrigado a carregar a cruz. Você vê aqui no exemplo de Simão, de Cirene, lá do norte, da Cirene era no norte da África. Este homem precisa ajudar Jesus, como qualquer condenado, a carregar a sua cruz até o lugar a que havia sido designado, ou Gólgota, ou chamado Caveira. E ali ofereceram vinho misturado com mirra, que era, na realidade, um gesto de misericórdia, na intenção de atenuar a dor que Jesus sentia naquele momento. Você já deve ter visto vídeos ou explicações até de médicos dizendo que tipo de dor foi acontecendo no corpo físico de Jesus, com os punhos perfurados, como é que o peso do corpo foi cada vez se tornando maior sobre os seus braços, a falta de ar, toda a dor física que ele enfrentava ali. Então eles davam um pouco de vinho com mirra para tentar atenuar a dor. Jesus provou, outros evangelistas dizem que ele provou, mas que não bebeu daquele vinho. Vocês viram aqui que os soldados eram aqueles que tiraram sorte sobre as coisas de Jesus. Lá no pretório, antes, que era a residência do governador, esses soldados que o crucificaram, zombaram de Jesus. Vestiram um manto púrpura sobre ele, para zombar dele como um rei. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Deram a ele um caniço, como se fosse um cetro, como regente.
vendaram seus olhos, e aí cuspiram nele, bateram na sua face, bateram na sua cabeça, e aí desafiaram ele a dizer: quem foi que cuspiu em você? Quem foi que bateu em você? E, inclusive, se ajoelharam diante dele em zombaria. Os evangelistas, como eu disse, calam a respeito do martelo, do prego, do sangue e da dor de Jesus. E eles parece que poupam os soldados, porque só chegam e dizem assim: esses soldados o crucificaram. Eles crucificaram Jesus, mas parece que eles não têm culpa na crucificação de Jesus. Uma outra personagem nessa história da crucificação de Jesus é o próprio Pilatos, o governador da Judéia, do ano 26 até o ano 36, bem naquele período em que Cristo foi morto. Ele tinha uma fama de ser um hábil administrador. Apesar disso, ele era odiado pelos judeus por causa das suas provocações. Ele era aquele chamado touro, ele vai atropelando mesmo. Então, quando ele chegou na Judéia, por exemplo, ele mandou colocar estandartes do Império Romano pela cidade de Jerusalém, o que ofendeu os judeus naquele momento. E depois ele confiscou o dinheiro do templo para construir um aqueduto, obras que beneficiavam a cidade, mas com dinheiro do templo. E, como eu disse, ele confiscou. Eu me lembro de um confisco que houve aqui no Brasil, que teve gente que se matou, não é? Ele, como diz Lucas, ele é aquele que misturou o sangue de certos galileus em seus próprios sacrifícios. Você vai se lembrar que a crucificação era uma morte horrenda, mas ela era aplicada a muitas pessoas. Às vezes tinham milhares de cruzes pelo caminho, que o Império Romano fazia questão de que existissem, para que todo mundo soubesse assim: se tentar uma revolução, a gente vai aplacar, a gente vai acabar com ela com morte e morte na cruz. Os historiadores descrevem esse Pilatos como um homem de disposição inflexível e muito cruel e obstinado em manter a ordem e a lei. Lembra que ele era um mandado, ele era alguém que o imperador romano mandou cuidar lá da Judéia. E ele foi lá e falou assim: aqui quem manda sou eu, e eu vou mandar para o imperador não ficar chateado comigo. E ele era inflexível nisso. Pilatos foi um homem que, com toda essa força, e um político muito conhecedor das pessoas, por 3 vezes, enquanto ele entrevista Jesus, ele declara assim: eu não vejo nesse homem mal algum. Que crime ele cometeu? Na sexta-feira de manhã levaram Jesus para Pilatos. Pilatos falou: não estou vendo mal algum. E você é de onde? Sou da Galiléia. Então manda lá para Herodes, que é o rei da Galiléia. Manda para Herodes entrevistá-lo. É um problema de Herodes, não é meu. Só que Herodes devolve para ele. Não é? E depois Herodes de novo fala assim: eu não estou vendo mal algum. E ele carrega essa situação assim: ó, eu não vejo mal algum nesse homem que vocês trouxeram para mim. Não estou vendo. E ele vai empurrando essa situação até o momento em que a multidão começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Inclusive a mulher de Pilatos é aquela que envia um recado para ele e fala assim: não mexa com esse homem, pelo amor de Deus, não mexa com esse homem. Ele inclusive chegou a cogitar, de falar o seguinte: eu não estou vendo mal algum nele, mas vou satisfazer vocês, vou castigá-lo e depois soltá-lo. Mas, como nós dissemos, a multidão crucifica-o, crucifica-o. Ele pensou então em fazer a coisa certa da maneira errada. Olha, eu não estou vendo mal algum nesse homem, mas eu vou aqui dar um jeito, é preciso soltar alguém. Quem que vocês escolhem? Ele queria soltar Jesus porque não via mal nenhum em Jesus. E aí ele coloca a opção de escolher ou Jesus ou Barrabás. E a multidão diz: nós queremos Barrabás. Crucifica Jesus, crucifica Jesus. E ainda no final de tudo, Pilatos é aquele que pede uma bacia de água para tentar se isentar da responsabilidade que ele tinha. Olha,
eu vou mandar crucificar porque vocês estão pedindo, mas eu quero dizer a vocês que eu estou lavando as minhas mãos, eu não tenho responsabilidade nem culpa alguma na morte deste homem. Como é que pode alguém ser tão incoerente, dizendo que Jesus é inocente e ao mesmo tempo decretar a morte de um inocente, e ainda achar que é inocente da morte desse inocente? Esse é Pilatos, um covarde, um dividido, aquele que cedeu à pressão da multidão e abriu mão das suas próprias convicções, ou achou melhor a conveniência do seu posto, a conveniência ou as benesses que ele tinha por ser governador da Judéia. Lucas diz que a multidão pedia insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E Lucas diz que a gritaria prevaleceu. Pilatos decidiu atender o pedido deles, da multidão, e entregou Jesus à vontade deles. A pressão, inclusive, dos líderes religiosos que diziam assim para Pilato: se deixares este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei se opõe a César. Esse era o argumento deles, porque como Pilatos não via mal em Jesus, crime em Jesus, eles disseram: olha, ele disse que ele é rei. E só tem um rei. Olha como a mente humana, o coração humano é pecaminoso. Eles não queriam rei algum. Alguns não aceitavam nem Herodes como rei. Mas eles diziam assim: olha, não podemos negociar o reinado de César. Vamos atacar Jesus. Pilatos é responsável pela morte de Jesus também. Apesar de parecer assim: olha, eu não tive culpa, eu tive que fazer o que a multidão escolheu. Eu lavo as minhas mãos. Uma outra personagem nessa história é o povo judaico e os seus sacerdotes. Os líderes judaicos entregaram Jesus e colocaram Pilatos nessa saia justa. Foram eles que levaram a Pilatos Jesus para ser julgado e ser crucificado. Acusaram Jesus de que ele fazia essas reivindicações absurdas, se dizendo filho de Deus ou igual a Deus, que ele tinha um ensino subversivo e por fim atiçaram, né, a multidão a exigir a crucificação. Que estes homens estavam por trás dessa sublevação que aconteceu ali. Qualquer coincidência, você faça as conexões aí, viu? Havia essa liderança por trás instigando quem podia pressionar Pilatos. E essa liderança religiosa fez isso. Jesus, inclusive, reconheceu, quando foi entrevistado por Pilatos, existe esse diálogo entre eles. Pilatos pergunta: você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. A gente não sabe se Jesus estava se referindo a Caifás, que era o sumo sacerdote e que presidia o seu julgamento no Sinédrio, ou se estava se referindo a todo o povo que me entregou a ti, que colocou você nessa saia justa, agora você tem que me mandar crucificar. Pedro entende que é o povo, o que inclui Caifás também. Lá em Atos 3, quando ele está se defendendo diante do Sinédrio, diz assim: quando viu isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos.
embora este tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino, que era Barrabás. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e disto nós somos testemunhas. Pedro, na sua palavra com o Sinédrio, diz: vocês o entregaram Jesus para morrer. E quando ele fala vocês, falam de um povo que na semana anterior à crucificação recebeu Jesus montado num jumentinho, jogando palmas e panos pelos chãos e gritando: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome de Davi. Mas 7 dias depois, menos ainda, na sexta-feira, estava gritando: crucifica-o, crucifica-o. Vocês são responsáveis pela morte do santo e justo Jesus. Eles acusavam Jesus, por exemplo, de ser um rabi irregular, ser um mestre irregular. Ele não tinha um curso formal, isso significa que ele entrou pela porta, não pela porta certa, ele não tinha as credenciais que eles aguardavam, eles não tinham a autorização das autoridades religiosas para ser um rabi. Ele não passou pelos cursos que eles esperavam. Ele tinha as companhias erradas. Jesus foi constantemente acusado de ter um comportamento provocante. Ele se confraterniza com gente que não tem uma boa fama, ele festeja em vez de jejuar, ele profana o sábado curando pessoas, ele desrespeita as tradições dos anciãos. E ele bateu de frente com os fariseus, ele os criticou claramente. Porque vocês exaltam a tradição ao invés das escrituras. Os costumes de vocês são mais importantes do que vasculhar e buscar a vontade de Deus nas escrituras. Vocês se importam mais com as regras do que com as pessoas. Não pode curar alguém no sábado, fazer o bem para alguém no sábado, por causa das regras, porque é sábado. Se esquecendo que o sábado foi feito por causa das pessoas, e não as pessoas por causa do sábado. Vocês dão mais valor à purificação cerimonial do que à pureza moral. Empurravam deveres sobre os pais, não cuidavam de seus pais, não eram justos nas entregas de suas ofertas, eram falsos em muitas coisas que realizavam nos seus negócios, focaram mais na lei do que no amor. Jesus jogou tudo isso na cara desses homens, desses religiosos, desses fariseus. E por fim, meus irmãos, já no final do seu ministério, quando o embate se tornou inevitável, ele disse: vocês são guias cegos, hipócritas e sepulcros caiados. Muito bonito por fora, mas só tem podridão por dentro. E ele decretou isso a respeito deles. Ao mesmo tempo, Jesus falou assim: olha, o Senhor do sábado sou eu. Ele disse que conhecia a Deus como o seu Pai. Não é como nós, mas o seu Pai. E que, por fim, o Pai e eu, Jesus afirmou, somos um. E tudo isso, para aqueles homens, era uma tremenda blasfêmia. E por isso eles, com tanta raiva, foram para cima de Jesus. E o que os moveu a ir para cima de Jesus com tanta raiva, entregar na mão de Pilatos, defender que Pilatos defendesse o reinado de César, instigar o povo contra Jesus? Ora, o que movia era a inveja. A inveja é o lado inverso da moeda, que chama vaidade. Estes homens foram os homens que foram a Jesus e falaram assim: com que autoridade você faz estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Porque aqui quem tem autoridade somos nós. Isso aqui é reserva de mercado. Você está se intrometendo numa área que nos pertence. Nós dominamos as técnicas. Nós dominamos isso aqui. Aqui tem uma hierarquia para você passar. Você nem estudou nas nossas escolas e é rabi. E questiona, enfrenta, confronta o sumo sacerdote. Quando eles perguntaram a Jesus exatamente isso: com que autoridade você faz estas coisas? Jesus respondeu
com uma pergunta. E vocês, com que autoridade vocês fazem estas coisas? O batismo de João, por exemplo, o que vocês dizem a respeito disso? E estes homens se emudeceram porque, se eles dissessem que o batismo de João não significava nada, porque João também era um subversivo. Ele nem na cidade andava, ele ficava lá no deserto. Era o povo que ia atrás de João. Se eles dissessem que o batismo de João não significava nada, o povo que amava João, respeitava João, ia ser contra eles. Se eles dissessem que não, o batismo de João vale, eles iam acabar contradizendo as suas próprias palavras que resistiam ao batismo de arrependimento de João. Nós somos filhos de Abraão, não precisamos de arrependimento algum. Olha a presunção que aqueles homens viviam. Nós somos filhos de Abraão, não precisamos de arrependimento algum. Jesus, então, confronta estes homens, eles preferem não responder honestamente e saem de maneira evasiva. Em contrapartida, havia algo de genuíno, de auto-evidente na autoridade de Jesus. Você vai se lembrar que as multidões, quando Jesus acabou de pregar o Sermão do Monte, por exemplo, as multidões diziam assim: nossa, ele prega como quem tem autoridade, não é que nem os fariseus, os mestres hipócritas da lei, mas ele prega como quem tem autoridade. Aquilo que Jesus, o ensino de Jesus era real, era sincero, era transparente e era divino. E isso tocava o coração daquelas pessoas. Aqueles homens foram confrontados por uma intromissão de Jesus que eles consideravam indevida. Assim como Jesus faz na minha e na sua vida. Uma intromissão indevida na nossa vida privada. Daqui a pouco Jesus começa a questionar. E, meus irmãos, não sei se você já chegou assim, Jesus falou: você é um hipócrita. Você buscando comunhão com Jesus, lendo a palavra de Deus, e de repente fica claro diante dos seus olhos que você é um hipócrita. Você está vivendo uma vida que parece um sepulcro caiado. Que você precisa enxergar-se a si mesmo com os olhos do próprio Jesus. Daqui a pouco Jesus começa a exigir ser homenageado ou ser adorado. E aí você fala: mas vou adorar o Senhor ou aquilo que eu estou agasalhando no meu coração, os ídolos que eu guardo no meu coração? E por fim Jesus se intromete na nossa vida privada porque o nosso autorrespeito, a nossa autoimagem, ela é questionada. Aliás, ela é desvendada diante dos nossos olhos. A gente descobre a impureza do nosso coração, a maldade que habita em nós. Tudo isso fez com que aqueles homens quisessem eliminar Jesus. E os evangelistas contam que logo no início do evangelho, eles se uniram para matar Jesus. Isso foi o que as autoridades judaicas fizeram com Jesus. Tem uma quarta personagem que é Judas Iscariotes. Como esquecer dele, não é? Sua entrega é chamada de traição. Lembra que os líderes judaicos entregaram para Pilatos e Pilatos entregou para os soldados que o crucificaram. Mas quem começou com essa entrega foi Judas. E a entrega de Judas é chamada de traição. Judas seria uma vítima da sua predestinação? Tem muita gente que acha assim: olha, coitado de Judas. Já estava definido nas Escrituras que alguém haveria de trair Jesus. E o próprio Jesus fala que sabia que seria traído. Sabia quem o trairia antecipadamente. Sabia que a pessoa que o trairia estava destinada à perdição. Sabia que as Escrituras deveriam se cumprir. É inevitável que isso aconteça. No entanto, ninguém exonera Judas do que fez. Todos mostram Judas como sendo um agente livre, que tomou decisões, que exerceu o seu livre-arbítrio de maneira errada. Na quinta-feira, naquela
quinta-feira que antecedeu a sexta-feira da paixão, da morte de Jesus. Judas estava naquela ceia junto com os 12 apóstolos de Jesus. E a Bíblia diz que ali Judas permitiu que o inimigo o instigasse e que entrasse nele. Veja que o diabo não entra em quem ele quer, do jeito que ele quer. As pessoas vão dando brechas e abrindo a sua vida para que o inimigo entre e faça a festa que deseja fazer. Jesus Cristo, inclusive, quase que um apelo final, oferece pão na ceia para Judas, num gesto de amizade, numa última chamada ao arrependimento de Judas naquele instante. E Judas recusa flagrantemente esta hospitalidade de Jesus. Judas é cínico ao beijar Jesus como símbolo da sua traição, da entrega que faria de Jesus. E o próprio Judas se condena ao reconhecer o seu crime. É ele que busca devolver o dinheiro que havia recebido para entregar Jesus e depois vai suicidar-se. Ele mesmo chegou à conclusão de que ele era culpado daquilo que havia feito. Alguns acham que Judas era um zelote, que tinha pretensões políticas, que queria obrigar Jesus a lutar, e por isso fez aquele arranjo todo. A verdade é que, se foi isso ou não, a gente não pode dizer, mas a Bíblia fala claramente que ele era alguém que tinha uma falha moral. Ele era ganancioso. João registra isso no seu evangelho. Diz que ele era o tesoureiro do grupo, aquele responsável por guardar a bolsa do dinheiro, as reservas que a trupe de Jesus tinha nas suas caminhadas de pregação. Você vai se lembrar que naquela ocasião o vaso de alabastro, que Maria chega e derrama aos pés de Jesus. Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caríssimo, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Judas é aquele que falou, olha, que desperdício é esse? Esse perfume caríssimo, tem dinheiro aí para um ano. E o próprio evangelista diz que Judas faz esse tipo de comentário, chama atenção para isso, porque ele era o responsável pela bolsa e era ladrão. Ele tirava dinheiro, costumava tirar dinheiro daquela bolsa. E é interessante que ele que vê desperdício nessa entrega que Maria faz, é aquele que vai, parece que, tentar diminuir o prejuízo, vendendo Jesus por 1/3 desse valor, por 30 moedas de prata. A gente sabe que popularmente todo mundo tem seu preço. Todo mundo tem seu preço. E é isso que Judas vai fazer com os líderes religiosos. O que vocês me darão se eu entregar para vocês? E o preço de Judas foi 30 moedas de prata. Ele que achava que Maria tinha desperdiçado, entregou Jesus por um dinheiro que não comprava nem um escravo. O amor ao dinheiro, como diz o apóstolo Paulo, é a raiz de todos os males. E Judas foi tomado por um mal, abriu seu coração e deixou que o inimigo fizesse todo o mal que pudesse através dele. Por fim, meus irmãos, eu queria terminar lembrando que quem matou Jesus? Por que Jesus morreu? Os soldados, Pilatos, os sacerdotes e o povo judeu, Judas Iscariotes. A Bíblia nos fala que os meus e os seus pecados levaram Jesus à cruz. Judas entregou Jesus aos sacerdotes, os sacerdotes entregaram a Pilatos, Pilatos entregou aos soldados, que o crucificaram. Nós, junto com Pilatos, podemos terminar aqui dizendo assim,
Que mal Jesus fez? Não vejo nenhum mal para Jesus ser morto. Na nossa lógica, aliás, não há uma resposta lógica no crucifica-o. Se ele é inocente, se mal nenhum fez, não existe lógica impedir a sua crucificação. Todos envolvidos nisso foram maus e responsáveis por isso. Mas Pedro diz assim, a respeito dessa liderança. Lá em Atos capítulo 3, ainda naquela fala ao Sinédrio, ele diz assim, agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Paulo afirma também a respeito dessa ignorância, lá em 1 Coríntios, quando diz assim, nenhum dos poderosos desta era entendeu essa sabedoria de Jesus vir e morrer na cruz. Pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Contudo, eles sabiam o suficiente para serem considerados culpados. Pedro, no Pentecostes, diz assim, a reação do povo comprova a sua culpabilidade, que eles se sentiram culpados. Pedro, pregando naquele sermão do dia de Pentecostes, diz assim, portanto, que todo Israel fique certo de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, ficaram profundamente aflitos. Esta aflição é o reconhecimento de que, de fato, nós crucificamos a Jesus, o Senhor e Cristo. E é por isso que eles perguntam, o que é que nós temos que fazer? Nós somos culpados pela morte de Jesus. Estevão, ele é mais contundente ainda no seu sermão que o levou à morte. Ele fala assim, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvido, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de Jesus, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. A mensagem de Jesus, ela é contundente, ela incomoda a gente. Estevão vai ser morto por causa disso, das suas palavras corajosas. Paulo, falando aos Tessalonicenses, diz assim, portanto, irmãos, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia, pois também sofreram da parte dos seus próprios compatriotas as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram por parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Vocês mataram Jesus. Só que, por mais que Jesus tivesse sido envolvido nessa cadeia de entrega, nesse processo de entregas, não foi Judas por dinheiro. Não foi Pilatos por medo ou conveniência. Não foram os judeus por inveja de Jesus. Pedro é quem une o desígnio divino com a responsabilidade humana. Quando ele diz assim, este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de Deus. Deus tinha um plano. E vocês, com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram, pregando-o na cruz. Portanto, meus irmãos, a culpa não é só de Judas, não é só do povo judeu, não é só de Pilatos, não é só de Caifás. Ela é de todos eles e ela é de todos nós. Todos nós que pecamos. A resposta por que Cristo morreu não foi porque ele foi um mártir. Ele não foi levado à cruz porque Judas o entregou para os sacerdotes para Pilatos, Pilatos para os soldados e eles o crucificaram. Não foi. Ele mesmo diz que ele foi morto porque ele se entregou voluntariamente para cumprir esse desígnio de Deus,
ele se submeteu às cusparadas, à zombaria, à dor, a nos substituir naquele lugar de juízo que é a cruz do Calvário. No batismo, ele começou a se identificar conosco, com a nossa humanidade. Na tentação, ele decidiu não desistir do caminho da cruz. Que Deus faz isso. Que Deus tem um amor tamanho para fazer isso. Na tentação, ele recusou-se a desviar-se da cruz. E por isso, Paulo diz claramente: eu estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele foi morto porque ele quis se entregar por mim. E ainda em Romanos, Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas? O que você vai fazer com Jesus? Vamos sacrificar Jesus à nossa ganância, como fez Judas? Não se engane. Se Jesus não for o Senhor do seu coração, se Ele não for o rei no seu coração, alguma coisa vai se assentar no trono do seu coração. Não tenha dúvidas disso. Nós vamos crucificá-lo ou sacrificá-lo à inveja, o nosso orgulho, como os sacerdotes fizeram. Eu, pecador? Eu sou honesto, não devo nada a ninguém, pago minhas contas em dia, não falo mal, não xingo, não fico embriagado, não brigo com o vizinho. É um orgulho, não é? Eu sou merecedor do céu, tem gente que pensa isso. Ou a nossa ambição e conveniência, como fez Pilatos. Eu perder domínio sobre as minhas coisas? Já pensou Pilatos falando assim: eu deixar de ser governador, deixar de ter um palácio, deixar de ter um monte de soldados às minhas ordens? Talvez você esteja pensando assim: eu vou abrir mão da minha liberdade para ter Jesus na minha vida? Prefiro Ele na cruz e ficar com a minha liberdade, com as minhas próprias decisões, com as minhas ambições, com aquilo que é conveniente para mim. Cristo morreu porque Ele decidiu se entregar na cruz do Calvário, submetendo seus desígnios do Pai, para que pudesse resgatar, pagar o preço do pecado naquela cruz e oferecer perdão para quem o aceita como seu Senhor e seu Salvador, de graça, pela graça. Quero convidar você nessa noite a não ser um soldado que participa disso sem ter consciência do que está acontecendo. Não ser um Pilatos que lava as mãos, nem ser um líder judaico que, por inveja, sacrificou o Rei dos Reis, nem um Judas que foi dominado pela sua ganância. Mas que você fale com Jesus nesta hora e peça a Jesus que entre no seu coração, que esta morte que Ele decidiu experimentar seja aquilo que vai salvar a sua vida.